Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 46. É um salmo conhecido da igreja. Esse salmo não é de Davi, não é de Salomão. Ele é um salmo dos filhos de Corá. Então, uma grande bênção para as nossas vidas. Eu mesmo sempre cito esse salmo, leio esse salmo. Para mim ele é uma bênção, como eu creio é bênção para muitos outros entre nós, o seio da igreja. É um cântico, um salmo de vitória para as nossas vidas. Meus irmãos, a palavra ela foi escrita integralmente para o povo de Deus. E quando nós vamos para as Escrituras, o que nós devemos entender, que nós não estamos lendo um livro qualquer. Nós estamos manuseando, mexendo aqui com as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Eu lembro quando nós recebemos aqui a esposa do meu primeiro pastor, quando ela veio a primeira vez do Brasil, ela trouxe junto com ela uma judia, uma menina, que eu não lembro nem o nome mais, uma mocinha, jovem, adolescente. E quando nós fomos buscar ela no aeroporto, quando nós chegamos lá, aí nós fizemos uma brincadeira com ela. Ela falou assim, eu não sei se eu era pastor, talvez não. Ela falou, pastor, vamos dizer que eu fosse, pastor, eles não fazem isso. Aí ela me contou como que um judeu, ele trata a palavra, como ele trata as Escrituras, falando agora de judeus convertidos, os judeus messiânicos, os que creem no Messias. O judeu ortodoxo, ele está esperando o Messias vir. O judeu messiânico, ele crê que o Messias já veio, como nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a palavra de Deus, ela deve ser reverenciada, cuidada, analisada como um livro sagrado, que o é. Agora, meus irmãos, nós temos o dever, aqui tem educadoras na igreja, que trabalham na educação. Elas têm o dever e ganham para ensinar. Muitos dos que ela ensinam vão aprender, muitos não. E nós, como líderes, pastor que sou desta igreja, a minha obrigação é ensinar. Agora, o que você faz com o que você aprende, você decide. Eu tenho uma obrigação e vou fazê-lo, até que Deus permita. E vou ensinar. Você faça o que você quiser com o que nós te ensinarmos. Deus nos abençoe nessa jornada, em nome de Jesus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Vamos repetir o 1 e o 2, bem juntos. Vamos, 1 e o 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém, igreja? Queridos, eu pensava hoje sobre o cuidado de Deus para com seus filhos. O cuidado de Deus para com a igreja. O cuidado de Deus para com os seus escolhidos. Porque isso no meu coração ele é tão vivo, tão assim poderoso para a minha vida, para o meu coração. Porque, meus irmãos, eu creio que não há, a não ser que não tenha um juízo no lugar, não tenha em nós, nenhum de nós, que não tenha incertezas no seu coração. Nenhum de nós. Nós temos incertezas. Todos nós temos. Tem incerteza sobre o amanhã, o porvir. Tem certeza até sobre o passado que já foi. E Deus fala para você não esquecer, não se lembrar dele mais, a não ser que seja para Ele te dar esperança. Nós temos incerteza. Você não tem certeza se vai para lá ou para acolá, se vai acontecer isso. Nós temos incertezas. Você não tem certeza se você permanece ou não permanece. Você não tem um monte de incerteza. Nós temos. Poderia enumerar umas tantas aqui. Todos nós enfrentamos incertezas e dúvidas em nossas vidas. Todos nós. Aí o salmista, ele diz assim: Deus é o meu refúgio. No versículo 1. Refúgio, queridos, ele está falando de abrigo. Ele está falando de abrigo no perigo. Ele está falando que há para nós um escape no perigo. Que há um cuidado de Deus no perigo. Há um cuidado de nós nas tormentas da nossa vida. E olhamos hoje para Manaus, que é uma tormenta. E lá eu tenho certeza tem pessoas que estão celebrando a Cristo. Como eu vi um vídeo, me emocionei. De pessoas orando lá nas ruas, nos hospitais, a igreja em ação. Aleluias. Como isso me motiva a prosseguir. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Então, em meio às tormentas da vida, há a provisão de Deus, há a bênção de Deus, há a graça de Deus, há a misericórdia de Deus, sendo renovada sobre nossa vida, sendo renovada sobre nossa casa, sendo renovada sobre tudo que diz respeito à nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala assim, no 1, o Senhor é fortaleza. Então, queridos, o que é fortaleza? É a força divina na peleja do crente contra os inimigos. Então, não é você. Querido, como eu quero que você passe a entender isso na tua vida, se você não tem um entendimento claro disso. Você que está aqui, você que está ali. Não é você, não sou eu. Querido, quem vai defender e pleitear a tua causa não somos nós, é o Senhor. É o Senhor o abençoador da nossa vida, é o Senhor o que nos dá a vitória, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor. Essa igreja, ela estuda o Velho Testamento e sempre, em determinada época do ano, e estudamos por vários anos.
E quando, meus irmãos, nós estudamos a vida de Moisés e vemos, meus irmãos, Moisés, ele sendo usado por Deus, ele sendo abençoado por Deus. E lá no cântico de Moisés, no Êxodo, a palavra fala que os inimigos pelejaram contra ele, mas Deus se levanta contra o inimigo, os carros e os cavaleiros de Faraó, e extermina tudo. Meus irmãos, o mar se fecha e o povo de Deus passa. Então, meus amados, é a promessa de Deus para a nossa vida. O teu inimigo, Deus cuida dele. Às vezes você fica perdendo tempo com essas coisas, e a palavra está dizendo aqui, ele é fortaleza contra o nosso inimigo, ele é a nossa fortaleza. É o poder de Deus, queridos, que opera em nós, que nos dá capacidade. É o poder de Deus, querido, que faz-nos vencer os obstáculos da vida. É o poder de Deus, é o cuidado de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus. É Deus que cuida de nós, é Deus que cuidou dos hebreus lá no Êxodo, e é Deus que cuida dos irmãos aqui, desta igreja aqui hoje. É Deus que está nos levantando, é Deus que vai à nossa frente, é Deus que nos orienta, é Deus que nos dá força, é Deus que é a nossa fortaleza. Ele fala assim, ele é o Deus socorro na angústia. Queridos, às vezes nós pensamos assim, não há como mais, o negócio tomou uma proporção tão grande, que eu não sei se eu consigo ver a reversão desse problema para a minha vida, ou em relação a qualquer outro assunto que eu seja. Sabe o que o escritor de Hebreus, ele fala? Hebreus 4,16, a palavra fala assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo, ou em tempo oportuno. Deus é suficiente em qualquer situação da nossa vida. O Senhor nunca te deixa só. O Senhor nunca me deixa só. O Senhor nunca nos deixará. O Senhor não deixará a igreja. O Senhor não deixará seus filhos. O Senhor não deixou esse povo hebreu perecer na frente de Faraó, dos inimigos do povo de Deus, mas o Senhor foi à frente. O Senhor cuidou, o Senhor sustentou, o Senhor deu o que eles precisavam, não o que eles queriam. Faça essa ressalva no seu coração, porque às vezes nós queremos, mas você quer para quê? Para que você quer? Nós não temos coragem de falar isso, o Mendes tinha. Então vou repetir a dele. Deus não dá asa à cobra. Porque às vezes você quer, para quê? Vai glorificar o nome do Senhor? Deus te conhece, varão. Deus te conhece, varoa. Ele sabe os seus limites e os meus. Então, a frase é essa, Deus não dá asa à cobra. Ele nunca nos deixa só. Nós não precisamos, queridos, temer. Nós podemos enfrentar com coragem as incertezas da vida, com a certeza do cuidado de Deus para com nossas vidas. Como que você vai enfrentar as incertezas? Sabendo que o Senhor cuidará de você. Como que eu enfrento as minhas incertezas? Sabendo que o Senhor vai à minha frente. Como que eu vou para os desafios que iniciam amanhã? Com a certeza, Deus há de me abençoar, e Ele cuidará de mim, e Ele me abençoará, para a glória de Deus Pai. O 4 diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Então, meus amados, o rio, ele fala de um fluxo contínuo da graça de Deus. Ele fala de uma bênção vinda para o povo de Deus,
glória e poder no meio de um povo que está salvo. Entenda isso. Aí eu sublinho sempre, né, o que é o meu entendimento. Um povo salvo, a igreja de Cristo. Os escolhidos de Deus. Essa conversa nós achamos assim, não, isso aí é para todo mundo. Irmãos, Deus nos dá muitas coisas por misericórdia, mas muitas coisas, meus irmãos, Ele não nos dá, porque não há da nossa parte essa entrega e essa renúncia a Ele. Esse rio, ele flui do trono de Deus e vivifica, de novo, grifo do Romério, vivifica os salvos, ele vivifica a igreja. Então, meus amados, a grande bênção desse rio é que ele traz para o meio do seu povo, no versículo 5, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, e eu volto a repetir, Ele cuida de nós, é o cuidado de Deus. No versículo 5 ele diz assim, o Senhor, quem traz essa água? A água vem e traz para os salvos, para os fiéis, para os filhos de Deus, ela traz para você, ela traz para mim, essa água flui do trono para nós. Para quem? Para os salvos, para os filhos. Ele cuida da igreja, Ele continua cuidando da igreja, e louvado seja o nome dEle. Então, meus amados, o 10 ele fala assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu acho que isso é tremendo para a nossa vida. Do hebraico, ele admite a tradução para esse versículo, solte-se. Solte. Então ele está falando aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Largue as coisas, solte as coisas que te impedem de exaltar a Deus. Pensa aí, não precisa ninguém levantar a mão, pensa você. O que é que te impede de exaltar a Deus? Durante o dia, durante a semana. O salmista está dizendo aqui, solte isso. Largue isso. Deixe isso. Dê o devido lugar a Deus. Queridos, não fica repetindo o versículo como papagaio, que repete tudo que você fala. Confessei para alguns irmãos que a Ana perguntou para mim, né? Pai, por que você comprou esse livro? Eu comprei por causa de uma frase. Um livro de 400 páginas. Uma página com uma frase. Comprei o livro. Porque eu entendo, meus irmãos, que nós, às vezes, imaginamos um cenário, não é esse o cenário. E aí o Romero tem que voltar e dizer assim, eu preciso melhorar nisso, porque não está legal. Eu preciso melhorar nesse quesito, porque não está normal. Ah, mas aqui, eu aqui Querido, não é. A palavra, ela está dizendo, solte-se, largue o que te impede de exaltar a Deus e dar-lhe o devido lugar na sua vida. A minha dependência e a sua dependência por Deus, ela tem que ser total. Querido, o Senhor não quer 20%, 10%, 30%, 40%, 60%, 70%, 80%, 99%. Não. Ele te quer do lado dele. Aliança, meus irmãos. Você sabe o que é aliança no casamento? Fui lá, tinha o pai da minha esposa, o fulano e a fulana. Peguei ela, integral. Não é metade dela.
quando eu aliancei com ela, integral. E quando você aliança com Deus, é integral, não é mais ou menos. Você consegue entender o que é essa aliança? Aí eu falo assim, falei terça-feira no culto de oração, é os versículos que nós falamos, né, no nosso vocabulário gospel. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Yes! E chegou até nós a aliança. Aleluias! Porque nós somos o povo de Israel. Agora vê o que fez Abraão, Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja os caras. E analisa se você faz igual. Nós precisamos olhar para isso, irmãos. O que Moisés fez, o que o Zé do Egito fez, o que Davi fez. Então, meus amados, o Senhor, nós precisamos depender dEle, porque dEle vem o nosso socorro, dEle vem a nossa provisão. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos acabar dormindo aí. Porque dEle vem o teu socorro, dEle vem o meu socorro. Pastor é assim, né? Eu sei que na igreja aqui eu tenho quem me corrige, eu não tenho problema com isso, nunca tive. Meu primeiro sermão eu já contei aqui na igreja, né? Minha sogra estava ali, ouvindo. Terminou o culto, saímos lá. Ela me chamou de canto e falou assim: gente boa, onde você conjugou aquele verbo? Você está reinventando a língua portuguesa? Quem conheceu minha sogra sabe o que ela falava. Falou: sogra, verdade, você errou tudo, cara. Melhora o seu jeito de falar, você não está legal. Sabe quantos que eu estava pregando naquela época? Para 5, 6, 7. Eu ouvi ela e falei: Deus, me ajuda, né? Eu tenho que melhorar. Aí, meus irmãos, eu quero continuar fazendo, eu não tenho problema de ser corrigido. Então, aqui na igreja, se eu sair alguma coisa, já chega a notícia. Falou: ó, você precisa melhorar, você está sendo muito prolixo. Não tem problema com isso, irmãos. Eu tenho que melhorar. Nós todos temos que melhorar. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a depender de Deus, que Deus, Ele cuida de nós, é dEle que vem o nosso socorro. Então, ele está dizendo no 10, aquieta para o verdadeiro poder de Deus e da sua libertação. Queridos, eu penso assim, né, as meninas da educação aqui, né, voltando aqui à fala. Então, elas às vezes já escutaram, né? Eu nunca falei isso, eu sou da roça, nunca falei isso. Ah, não, aqui nós é dos que falam, nós faz, nós isso, nós aquilo. Para que você fazer isso? Melhora, cara. Melhora. Ah, não, mas é isso aqui. Falaram aqui para mim, pode ouvir aí. Mas lá nessa igreja, não, o senhor já recolheu essa pessoa, ele vai ouvir só se for no céu. Na igreja, eu gosto de igreja que o cara vai de chinelo de dedo, de havaiana, não sei o quê. Falei, não, ele pode chegar lá de havaiana, de chinelo de dedo, pode, não tem problema. E não tem problema vir também. Agora, meus irmãos, a igreja, a partir do momento que o cara está na igreja, ele é mudado. E uma das coisas que muda nele é isso. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, Deus vai dar a ele a possibilidade de ele comprar um sapato legal, uma sandália legal. Ou ele levanta um anjo e manda o sapato para o cara. Porque Deus levanta também. Agora, eu vou regular uma igreja porque o cara usa todo mundo sandália havaiana. Lá na Bahia, que é um povo mais pobre, nós tivemos, eles não usam. É umas coisas, irmãos, no evangeliquez que é só Deus para fazer a obra. Então ele está dizendo assim, a paz. Porque ele aquietai, sabia que eu sou Deus, a paz
aquieta, a paz em contraste com a dificuldade que o mundo vive. Grifo do Romério: o mundo, queridos, conta tragédias, a igreja conta bênção. O mundo está contando tragédia e a igreja está contando bênçãos. Eu posso te dizer: pastor, mas você não sabe como está meu coração hoje. Hoje, mas ontem ele estava 10, topzera demais, e amanhã ele vai estar melhor ainda, vai glorificar o nome do Senhor, e vai exaltar o nome do Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso muito excelente da glória de Deus. Ele é o abençoador da tua vida e da minha vida. Então, meus amados, Ele nos abençoa. O mundo está contando tragédias, a igreja está contando as bênçãos, apesar, grifo do Romério, de estarmos vivendo um momento caótico da história. Irmão nosso em Cristo, lá em Ubatuba, tem lá um mercado, o Augusto conhece ele, foi diácono aqui em Votorantim do Albieiro, Wagner, tive com ele, dessa vez eu tive. Aí, Wagner e falou: pastor, paramos em março, um mini mercado, paramos em março, acabou os clientes, acabou quase tudo, tive que mandar não sei quantos embora, praticamente ficou ele e a esposa, a Edna. São conhecidos, já vieram aqui inclusive. Falei: rapaz, e aí? Falou: pastor, reerguendo, vamos para frente. Aí você, no comércio dele, tem irmãos que não gostam disso, mas outros gostam. Essa moça do caixa aí, pastora de não sei que igreja, a outra ali, serva de Deus, serve lá em tal lugar, e Deus tem prosperado esse lugar. Amados, o mundo está contando tragédias e a igreja está contando as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor, apesar do mundo caótico. Mas você como igreja, eu devo orar, nós devemos orar como fizemos hoje, para que a luz de Cristo, ela brilhe de novo no mundo. E meus irmãos, e ela seja a luz para o entendimento do mundo, das nações, do estado, do país, do município. Meus queridos, no meio da família, nos homens que pensam no Brasil. Que Deus, o Espírito de Deus, seja derramado numa porção bendita e poderosa, e nós possamos ver a glória do Altíssimo manifesta sobre o povo dele, e sobre o povo, meus irmãos, que precisa ver essa luz. Como falamos lá em dezembro, o povo que viu a luz, viu Emanuel, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele veio ao mundo, louvado seja o nome do Senhor, e Ele é a luz das nações, Ele é cura para as nações, Ele é libertação para as nações. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, irmãos. Ele é o abençoador das nossas vidas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. E vou para o encerramento, para o término aqui. Meus amados, em 2 Coríntios 4, um texto conhecido nosso, quando fala do vaso, os neopentecostais gostam de falar, né? Ô vaso. Brincamos às vezes, né? Ô vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí 2 Coríntios 4, 7, 8, 9. Aí ele fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, amados, Paulo, o que eu vou dizer aqui não tem muito a ver com o contexto do que ele está dizendo aqui. Eu quero usar o texto
é para mim trazer uma luz aqui à reflexão que estamos fazendo hoje. O texto não tem muito a ver aqui, aliás, eu estou falando de outras coisas aqui. O cristão, todo cristão, ele é um vaso de barro. Vimos essa figura lá no Jeremias 18. Ele é um vaso de barro. E, por vezes, você e eu tivemos em nossas vidas tristezas, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores, ou não? Não, pastor, eu sou o big boss. Yes. Tem nada disso comigo, não. Não. Nós temos isso, irmãos. Nós passamos por isso. Nós temos essas questões no nosso coração. Não queira ser um super-homem, uma super-mulher. O cara que era o super-homem, o que foi feito do cara? Caiu de um cavalo, ficou tetraplégico, faleceu aí há alguns anos. E é um modelo para muitas pessoas, né? E é interessante, há estudos sobre isso, todos os super-heróis, esses caras, todos eles são sós. Se não é só, é rebelde. Eu não tenho nada desses caras aí. Eu só não tenho paciência com eles mais. Mas todos eles são sós, andam sozinhos, que é o que o Evangelho não nos ensina. Então nós temos isso, mas o cristão, por que o cristão não é derrotado? A palavra fala aqui de um tesouro celestial. Grifo do Romero, tesouro celestial. Que nele está. Então a palavra fala assim, você é um vaso. Então, tudo isso que eu falei, você é um vaso. Tem isso, perplexidade, aflição, fraqueza, temor. Mas por que eu não sou derrotado? A palavra fala assim, o Paulo está falando aqui, você é um tesouro, ok? Você é um tesouro celestial, que nele está. Então, queridos, quando as circunstâncias exteriores se tornarem insuportáveis, os seus recursos humanos acabarem, se esgotarem, zerar tudo. Aí o Paulo está dizendo assim, é o que ele nos ensina nesses versículos. O recurso de Deus, ele virá para a nossa vida. O seu recurso acaba, mas o de Deus não. Ele é uma fonte inesgotável de bênção. E você é um vaso, e dentro desse vaso tem um tesouro. Dentro desse vaso tem a bênção de Deus. Há um Deus que te levanta, que te abençoa e não permite que as circunstâncias exteriores elas te parem. Ela pode te desanimar, você pode ficar perplexo, você pode ficar triste, você pode ficar um monte de coisa. Falei aqui, esgota tudo que você tem, mas o Senhor não abandona os filhos fiéis. O Senhor não abandona os fiéis, os filhos fiéis. Eu não quero voltar, não quero ser prolixo e voltar na aliança mosaica. Não precisamos, mas o Senhor cuida dos seus filhos. Se você estiver firme no Senhor, a rocha inabalável, nada poderá provocar a sua derrota espiritual. Ele está conosco, Ele cuidará de nós. Na
na tua fraqueza, na minha fraqueza, Ele nos levantará e nos fará prosperar para a glória de Deus Pai e em nome de Jesus. Então, para os fiéis, queridos, tem coisas maravilhosas, tem coisas grandiosas. Deus nos abençoa cada dia, cada manhã, como eu vejo a provisão de Deus, a graça de Deus, as maravilhas de Deus sobre nossas vidas. E Deus nos chama para ser dependente dEle. Falei terça-feira, o interdependente, ele resolve a parada. Chega, chuta a porta e entra. Aqui é comigo o negócio. Eu resolvo. Já dá um golpe, passa para dentro. Esse é interdependente, que resolve do seu jeito, do seu tempo, da forma que quer. Queridos, Deus permite às vezes. Quantas cabeçadas que você já deu, Deus deixou, depois Ele te trouxe de novo e falou: camarada, volta aqui, Zé. É aqui o lugar, ó. Este é o caminho, andai nele. Agora o dependente, ele vai levantar e vai dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Dependo integralmente do Senhor. E eu preciso do Senhor. Depende integralmente. Vive integralmente para Deus. O interdependente vai dizer: mas eu vim até agora, deu tudo certo. E se der errado? E se der errado? O dependente reconhece que erra, reconhece a sua fraqueza, a sua limitação. O dependente não chega chutando porta, questionando. O dependente, ele depende de Deus. O interdependente, ele quer resolver na força do seu braço. O que fala o Salmo 20? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quando fala em cavalo, ele está falando que confia na força sua própria força. Mas o mesmo salmista fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, fala assim, mas nós, vamos treinar melhor. Mas nós confiamos no Senhor. Queridos, nós precisamos confiar em Deus, no Senhor dos exércitos, o Senhor que é o Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Você saia daqui com essa certeza: Deus cuida de nós. Tinha a música antiga do Kleber Lucas que falava assim: Deus cuida de mim. Eu não sou cantor e não vamos cantar. A sombra de tuas asas, eu amo a tua casa. Não vou andar sozinho porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, cuida de mim. Eu amo a tua casa. Quando sozinho, Deus cuida de mim. Essa estrofe é maravilhosa, né? Pois Deus cuida de mim. Pois Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida.
Deus trata a ansiedade, Deus traz bálsamo para o teu coração, Deus traz bálsamo para o teu desespero, para a tua desesperança. Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus traz transformação, Deus traz ânimo, Deus traz alegria, Deus faz algo novo acontecer. Não seja interdependente, seja dependente. Qualquer dia, a especialista nossa aí fala sobre ego e superego. O Pedro era esse cara, né? Descobri hoje. Não vamos entrar nesse assunto, mas o Pedro, além dele, uma coisa que ele foi um monte de coisa, mas mentiroso ele não era, ele era sincero. Mas ele foi e falou: não nego Jesus, negou, ainda influenciou os outros caras, fizeram a mesma coisa. Influencia positivamente. Então, é para mim, né? Os outros. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amanhã você se levante sabendo que Deus cuida de você e Ele te abençoa. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai.